A questão que permanece é onde exatamente foi a ida de Jesus e o que ocorreu após a sua morte na cruz, onde ele passou os 3 dias antes de ressuscitar. Muitos têm dúvidas sobre esse assunto, assim como vários outros relacionados a ele. Por exemplo, o que significa Jesus ter levado cativo o cativeiro e também o significado da pregação aos espíritos em prisão naquela época. Mas antes de seguirmos, eu peço a sua ajuda para deixar o seu like e também, se você está firme na fé, deixe um grande amém aqui nos comentários. Muito obrigado de coração. Muito bem. O versículo que desafia a ideia de que Jesus subiu ao céu imediatamente após sua morte é o seguinte: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é baseado nas palavras de Jesus ao ladrão na cruz, conforme registrado em Lucas 23, 43. Alguns erroneamente acreditam que após sua morte, Jesus foi imediatamente para o céu para estar na presença do Pai. Mas estão enganados ao pensar que o paraíso está no 3º céu, onde o Pai habita, porque Lucas 23, 43 não afirma que Jesus estaria na presença de Deus. Ele disse que estaria na presença do ladrão, pois ele mesmo disse: "Hoje estarás comigo no paraíso". Com base no Antigo Testamento e em Lucas 16, parece provável que o ladrão arrependido estaria ao lado de Abraão, no seio de Abraão, um lugar de conforto e descanso para os justos e mortos, que Jesus chama de paraíso aqui. Sabemos que o paraíso, o seio de Abraão e o Éden são o mesmo lugar, como explicado em detalhes neste vídeo que está disponível na tela. Continuando, após sua morte, carregando o pecado da humanidade, Jesus viaja para o seio de Abraão, que está dividido por um abismo com o inferno, lugar de tormento. A passagem de Lázaro e o homem rico nos ilustra muito bem isso. Em resumo, Abraão, Isaque, Jacó, Davi e todos os fiéis do Antigo Testamento foram resgatados do poder do Sheol, como pode ser visto nos Salmos 49, 15, 86, 13 e 89, 48, e esperaram lá por tanto tempo, não tendo recebido o que lhes foi prometido, para que seus espíritos fossem aperfeiçoados junto com os santos da nova aliança. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Veja também no capítulo seguinte a referência à Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram ao Deus juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos. Depois de sua ressurreição, Jesus sobe ao céu e traz consigo os mortos resgatados. Assim, agora o paraíso não está mais próximo do lugar de tormento, mas sim no 3º céu, onde Deus Pai habita. Veja, e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Agora, na era da Igreja, quando os justos morrem, eles não são meramente levados pelos anjos ao seio de Abraão. Eles partem para Jesus, que é a 2ª pessoa da Trindade, Deus Filho, e que agora está assentado à direita de Deus Pai, como Pedro disse, o qual, havendo subido ao céu, está à destra de Deus. A ele estão subordinados os anjos, as autoridades e os poderes. E como Davi já tinha contemplado anteriormente nos Salmos 110, 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por baixo de teus pés. Os ímpios, porém, permanecem no inferno em tormento até o julgamento final, quando o inferno entrega os mortos que ali habitam e são julgados de acordo com seus atos.
Então a morte é lançada no inferno, no lago de fogo, o que significa que Jesus levou cativo o cativeiro. O apóstolo Paulo, ao falar da obra que Cristo realizou, faz uma citação que vem dos Salmos 68, 18, e diz o seguinte: por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso significa que não só ele subiu, mas também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Para aqueles que ainda têm dúvidas se Jesus desceu ou não após sua morte, isso já não deixa mais dúvidas. Um detalhe interessante é que ele começa dizendo: por isso é que foi dito, mas em outras traduções está: por isso diz. Temos aqui uma citação do Salmo 68, 18, de onde Paulo tirou a referência para o ensino que está trazendo. Quem diz é a Escritura Sagrada. Paulo está mostrando que o ensino que está apresentando tem origem em Deus. Em seguida, Paulo destaca a ocasião em que o ensino se aplicou de forma prática quando diz: quando ele subiu às alturas, o que claramente é uma citação da ascensão, a subida de Cristo ao céu, narrada em Atos 1, 11. A finalização desta parte da obra que Jesus Cristo veio cumprir aqui na terra foi concluída. Paulo ensina os benefícios da vitória de Cristo na cruz. Jesus pregou aos antediluvianos, como está escrito em 1 Pedro 3, 18-20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. No verso 18, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, a expressão no qual refere-se ao Espírito Santo, mencionado na parte final de 1 Pedro 3, 18. Então Jesus, através do Espírito Santo, pregou a esses espíritos em prisão. No entanto, o elemento humano usado pelo Espírito Santo não há menção a esse patriarca. Fornece a pista para saber em que tempo foi feita essa pregação. A pregação não ocorreu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo, mas nos dias de Noé, ou seja, no tempo anterior ao dilúvio, enquanto a arca estava sendo preparada. Quem seriam esses espíritos aos quais foi feita a pregação? O próprio contexto nos esclarece. Foram os desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Ou seja, a pregação foi feita aos antediluvianos e não aos espíritos desencarnados no inferno. A parte final de 1 Pedro 3, 20 nos esclarece que poucas pessoas foram salvas. A palavra pessoas aqui se refere a almas. Vida, pessoa, criatura. Então vê-se que os 8 espíritos que foram salvos são as 8 pessoas da família de Noé. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas destes. Qual seria a prisão mencionada em 1 Pedro 3, 19? A Bíblia nos diz que a prisão é o pecado. Por exemplo, em Salmo 142, 7 diz o seguinte: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Ou em Provérbios 5, 22, que diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. É digno de nota que um dos atos do Messias seria tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas, como lemos em Isaías 42, 7. E isso é o que Jesus, o Messias, nosso Senhor e Salvador, faz. Isso foi feito por ele. Jesus pregou a todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Portanto, podemos concluir com base no texto de 1 Pedro 3, 18-20,
que Jesus, através da atuação do Espírito Santo em Noé, pregou aos antediluvianos. No entanto, somente 8 deles, a família de Noé, aceitaram a pregação e foram salvos. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54-55. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, permaneça firme e inabalável, sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor toda a sua fé será recompensada. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.